nessa noite eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o Deus de amor. E o Deus de amor que através dos séculos foi fazendo aliança com os homens, foi se revelando de forma progressiva, foi se mostrando qual que era seu plano, seu propósito para mim, para a sua vida. Existe um princípio na hermenêutica, se você for estudar um pouquinho de teologia, existe a hermenêutica. Ela é dividida em 12 princípios de interpretação de textos bíblicos. E um dos princípios é o princípio das alianças. Como que esse princípio funciona? Eu pego um texto, eu analiso qual que é a aliança que esse texto se encaixa, e a partir desse momento eu começo a interpretar esse texto, passando ele pela cruz e chegando até a aliança da graça. Por exemplo, Davi, quando fala no Salmo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois o Senhor é comigo. Se nós vamos passar esse princípio que estava lá na aliança davídica, passar ele pela cruz e chegar na aliança da graça, nós vamos ler esse texto assim: ainda que eu ande sobre o vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está em mim. Deus não está mais comigo, Ele está em mim, Ele habita em mim. Você consegue entender? Se você pega um salmo dizendo que Deus vai combater os seus inimigos, e você não usa o princípio das alianças, você vai achar que Deus vai combater contra o seu patrão, que o Senhor vai combater contra o seu cônjuge, porque ele não faz o que você quer, e você está orando para Deus pesar a mão nele. Se você não passar esse versículo pela cruz, e quando nós passamos esse versículo pela cruz, nós entendemos que a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, e que os nossos inimigos estão nas regiões celestiais, e nós combatemos com eles de forma espiritual. Então, meu irmão, o teu patrão não é o teu inimigo, amém? O teu chefe não é o seu inimigo, o seu cônjuge não é o seu inimigo. Nós precisamos usar esses princípios para nós interpretarmos aquilo que a Bíblia quer falar conosco, aquilo que Deus quer falar conosco através da sua palavra. Amém? Toda aliança, ela possui 3 elementos que são as palavras da promessa ou as promessas da aliança, o sangue da aliança e o selo da aliança. Nós vamos analisar isso um pouquinho mais para frente. Mas são 3 aspectos de uma aliança. São as palavras da promessa da aliança, aquilo que é prometido na aliança. Existe o sangue da aliança e existe o selo que sela essa aliança. Amém? Biblicamente nós podemos analisar a Bíblia em 9. Tem algumas pessoas que colocam algumas alianças a mais, mas eu vou falar com vocês de 9 alianças, que é a aliança eterna, a aliança edêmica, a adâmica, a noaica, a abraâmica, a mosaica, a palestínica, a davídica e a aliança da graça, a qual nós estamos hoje. Não se preocupe que eu não vou falar de todas, eu vou só dar uma pincelada, porque senão você vai falar, eu vou dormir aqui. Mas preste atenção. Olha o que 1 João 4,8 fala. Abram comigo lá, 1 João 4,8. Primeira carta de João 4,8. A palavra de Deus diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é... Deus tem amor? Não, Deus é amor. Todas as moléculas de Deus, as partículas que compõem a Deus, elas são amor. Deus é amor. Ele é a manifestação de amor. Deus é amor. E eu quero passar esse princípio, eu quero passar esse versículo ao contrário. Eu quero jogar ele lá nas primeiras alianças e vim trabalhando o amor de Deus ao longo dos séculos, a revelação de Deus ao homem, aquilo que Deus queria e quer fazer e vai fazer comigo e com você. Quer ver? Vamos ver lá a aliança edêmica.
Não, primeiro vamos passar pela aliança eterna. O que é a aliança eterna? A aliança eterna e as alianças, elas podem ser comparadas com... Eu ia falar mimosa, mas vocês iam imaginar um monte de vaca voando, né? Mimosa, para mim, é mexerica. A gente estava conversando no carro do Clóvis e ele falou, se eu falasse mimosa, todo mundo ia imaginar um monte de vaca. Assim, o que tem a ver a vaca? Sabe a mexerica? Sabe a mexerica? A aliança eterna é como se fosse a mexerica. E as outras alianças como se fossem o gomo da mexerica. A aliança eterna, ela começa antes da criação do mundo e ela vai até o final de tudo. Ela é eterna. Então ela é como se fosse a mimosa e as outras alianças como se fossem o gomo. Assim como os frutos do Espírito. O fruto do Espírito é amor, que é composto de benignidade, mansidão, domínio próprio. Mesma ideia. Vocês conseguem me entender? E qual que é a aliança eterna? A aliança eterna foi feita na eternidade, nos conselhos da Trindade, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram. Vamos criar, vamos fazer. Me perguntaram no grupo familiar também essa semana, por que Deus não destruiu tudo quando o homem falhou? Porque ele tinha aliança eterna. Sabe quando a Bíblia fala por amor ao seu nome? Ela está falando por amor à aliança eterna, onde o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo entraram em acordo e falaram, vamos criar o homem. Você consegue entender? Quando Deus se une na Trindade, Ele fala, vamos fazer. Se cria a aliança eterna. E a aliança com Deus, ela não se quebra. Por isso que Deus não quebrou a aliança. Por isso que Ele fala, vou fazer por amor ao meu nome. Por amor à minha aliança que eu fiz na eternidade. Fica claro? Qual que foi o sangue da aliança? O fato do Cordeiro de Deus ter sido morto antes da fundação do mundo. Apocalipse fala isso. Que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Fica um pouco difícil de entender porque nós vivemos no Cronos. Nós vivemos preso no tempo. Deus é atemporal, Ele é antes de tudo. O tempo começou a ser contado quando Deus criou o sol e a lua. Começou a contar dia e noite. O tempo, o Cronos foi criado. Deus é antes do Cronos. Deus é atemporal, Ele está acima do sol. Por isso que Jesus morreu por mim e por você antes da fundação do mundo. Aí é mistério. Não tente entender. Qual que é o selo da aliança? A vida eterna prometida antes da fundação do mundo. Esse é o selo da aliança. E quando nós falamos nessa aliança, nós entendemos um Deus de amor. Que criou que fez a sua criação em amor. Que amou, que fez, que fechou uma aliança e falou, vamos criar. Toda vez que você cria alguma coisa, você cria em amor. Amém? Compreendem o amor nessa aliança? Vamos para a aliança edêmica? Embora a palavra aliança ela não esteja ligada aqui na aliança edêmica, porque a palavra aliança ela só vai aparecer lá em Noé, e é mais um princípio da hermenêutica. Um outro princípio da hermenêutica, além dos princípios da aliança, é o princípio da primeira menção, onde, por exemplo, você vai querer estudar sobre amor na Bíblia, você vai procurar onde foi a primeira menção de amor. E a primeira menção de aliança está lá em Gênesis 9, junto com Noé. Nós vamos passar por essa aliança, mas nós conseguimos reconhecer os 3 elementos da aliança lá no Éden. Qual que era a palavra da promessa? A aliança edêmica envolvia a criação do homem, a imagem e a semelhança de Deus. Essa é a palavra da promessa. Feita antes da entrada do pecado. Antes do pecado entrar, Deus liberou palavras sobre a vida do homem. Ela era condicional. Existia uma condição, que era o não usufruir do fruto do conhecimento do bem e do mal. Havia uma condição. E essa condição que nos faz entender o amor nessa aliança. Deus é tão bom, Deus é amor, e Deus amou o ser humano, que Ele deu livre-arbítrio para ele, em optar, comer ou não comer do fruto.
Isso não vem do Éden, veio desde a fundação. Quando Satanás se rebela contra Deus, é porque Deus tinha dado autoridade para ele se rebelar. Ele poderia escolher fazer o que ele fez. Tanto é que 1/3 dos anjos caíram junto com ele porque decidiram ir junto com ele. Deus não aprisionou eles, falando, não, vocês vão fazer o que eu quero. Assim como ele não fez conosco. Vocês conseguem entender? Lembra quando o pastor Fábio falou que Deus é tão bom, Deus nos ama tanto, que ele deixa nós irmos para o inferno pelas nossas escolhas. Ele não nos obriga a nada. Qual que é o sangue da aliança? O sangue da aliança foi o sangue de Adão derramado para sua esposa ser feita. Lembra lá que Deus coloca Adão no sono? Adão dorme e da costela de Adão é feito Eva. Qual que era o sangue de Adão? Era um sangue sem pecado, porque o pecado não havia entrado no mundo. Quando Deus coloca Adão em sono, Adão dorme. Ele tira da costela dele, ele tira do lado dele a sua esposa. Aquele sangue não tinha pecado. Isso vai nos apontar lá para a cruz. Quando o soldado aponta e fura o lado de Jesus, nasce a noiva dele, que somos nós. Você consegue entender? Sangue sem pecado gerou uma noiva. Assim como Adão, isso aponta para Jesus. Quando o soldado fura, que ele tira, ele fala, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Sabe por que essa palavra, essa frase, ela tem muita força? Porque aquele soldado, aquele centurião que furou a Jesus e declarou essas palavras, era ele que assinava a condenação do réu. E qual que foi a condenação dele? Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Jesus morreu por ser o Filho de Deus. E o sangue sem pecado de Adão, que gerou Eva, é a mesma simbologia de nós sairmos do lado de Jesus. Amém? Qual que é o selo da aliança edêmica? O selo da aliança edêmica é a árvore da vida. Havia a árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, e existia a árvore da vida. E esse é o selo da aliança. Ok, onde começa a próxima aliança? É a aliança adâmica. Ela se inicia quando o homem peca. E Deus faz uma promessa para o homem, dizendo que da sua semente, da semente da mulher, ia vir um Salvador que ia esmagar a cabeça da serpente, e a serpente lhe feriria os calcanhares. Ali nasce, nesse momento nasce a próxima aliança, que é a aliança edêmica, adâmica. Mas por que o homem morreria? Se Deus é amor, e Ele liberou o homem, por que o homem morreria? Se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus cria todas as coisas, Ele fala para a terra, terra, produza árvores frutíferas segundo a sua espécie. Quem que produziu? A terra. Terra produza. Lá em Gênesis 1, quando Deus fala para o mar, mar produza peixes. Quem que produziu os peixes? O mar. Se você tira um peixe da água, o que acontece com ele? O que acontece se você tira uma árvore da terra? Ela morre? Eu e você fomos criados por quem e como? Nós fomos criados por Deus. E Deus sabia que se o homem saísse de sua presença, fosse tirado da sua essência, o que ia acontecer com ele? Morrer. Se você tira um peixe da água, ele morre. Se você tira uma árvore da terra, ela morre. Quando o ser humano é tirado da presença de Deus, ele morre. E por que Deus nos tirou da sua presença?
Por que que o homem teria que sair do jardim do Éden? Por um capricho de Deus? Porque Deus não queria, ou Deus queria expulsá-lo? Abram comigo lá em Gênesis 3, 22 ao 24. Gênesis 3, do 22 ao 24. A palavra de Deus diz assim: Então disse o Senhor Deus, a Trindade conversando: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden. E guardem essa frase: e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Por que Deus tira o homem do Éden? Porque se o homem comesse do fruto da árvore da vida, ele não teria mais salvação. O pecado não seria mais arrancado de dentro dele. Porque ele viveria eternamente, Jesus não viria. As coisas não aconteceriam. Então esse Deus de amor, por amor, ele tira o homem de dentro do Éden. Por amor, ele coloca uma espada e querubins protegendo a árvore da vida, para que o homem não estenda a mão, não coma, não viva eternamente. E se vivesse eternamente, ia viver eternamente com a semente do pecado dentro dele. E não haveria perdão dos pecados. Foi amor ou não foi? Não é por capricho, é por amor. Deus é amor. E nós estamos analisando algumas alianças para nós tentarmos entender um pouco melhor o amor de Deus. Em Gênesis 3,15, Deus coloca a sua salvação em prática. Ele fala assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente, entre a tua semente e a sua semente, e esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali nasce uma semente. Deus fala: da semente da mulher, da tua semente, vai vir a salvação. Da tua semente, um descendente seu, vai pisar a cabeça da serpente, vai esmagar a cabeça da serpente, e a serpente vai lhe ferir o calcanhar. Isso aqui já apontava para Jesus e a salvação que é em Cristo Jesus. Gênesis 3, já apontando o plano de salvação em prática, o amor de Deus sendo praticado. Eu vou restaurar a minha criação. Eu vou restaurar a minha criação. E Deus coloca o seu plano em prática. E Deus, quando o homem sai do Éden, Deus tira ele do jardim do Éden, manda ele lavrar a terra. Deus ainda continua falando com o homem. Deus ainda continua se relacionando com o homem. Ah, mas eles não tinham pecado. Sim, eles eram da semente de Adão. Eles estavam em pecado, mas Deus continuava se relacionando com eles por amor. Abram lá comigo, Gênesis 4. Do 5 ao 16. É um texto um pouquinho longo, mas vale a pena ler. Adão e Eva saem do jardim do Éden. Eles se conhecem, têm filhos, Caim e Abel. Em Gênesis 4, do 5 ao 16, a Bíblia fala assim: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eles trouxeram ofertas ao Senhor, e Deus não se atentou à oferta de Caim. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes? E por que decaístes o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que sereis aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão?
E disse Deus: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer o que achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou nas terras de Nod, no lado oriental do Éden. Antes de Caim cometer o primeiro homicídio da face da terra, o que Deus fez? Em amor, Deus aconselha Caim: não faça isso. O que passa pelo teu coração, Caim? Não faça isso. Não faça isso. Deus em amor alerta Caim. Deus em amor fala a Caim: não faça isso. E o primeiro assassinato foi de um pastor. O primeiro homem a morrer foi um pastor. E Deus em amor chega para Caim: Caim, não faça isso. Não faça isso. E uma coisa interessante, quando a Bíblia fala que o sangue de Abel clamava, eu particularmente gosto de acreditar, porque Hebreus vai falar que há um sangue que clama melhor que o sangue de Abel, que é o sangue de Jesus. Um sangue que clama melhor. O que o sangue de Abel clamava? Vingança? Sinceramente, eu gosto de crer que Abel tinha um relacionamento com Deus e o sangue dele clamava por perdão. Pai, perdoa o meu irmão. Ele não sabe o que ele fez, porque o sangue de Jesus clama melhor que o sangue de Abel. Ele clama melhor, ele não clama diferente, ele clama melhor que o sangue de Abel. Porque o sangue de Abel não conseguia trazer salvação para o seu irmão, mas o sangue de Jesus consegue trazer salvação para as nossas vidas. E o sangue de Abel clamava: perdoa, Deus, o meu irmão, perdoa o meu irmão, perdoa o meu irmão. Eu não consigo crer que o sangue de Abel ficava: Deus, mata o meu irmão, sendo que Abel ainda tinha resquícios de um relacionamento com Deus. Porque ele acessava os altares de Deus, ele ofereceu um sacrifício a Deus, ele tinha acesso a Deus. Nós achamos que quando o homem peca, cessa-se o acesso a Deus, mas não. Quem que falou com Caim? Um intermediador? Não, o próprio Deus falou com Caim. E houve consequências. Foi a segunda grande queda. Houve derramamento de sangue humano. O Caim teve que ir para mais longe. Ele saiu da face do Senhor e foi para mais longe do jardim. Mas ele foi porque Deus quis que ele fosse? Não. Se eu chegar para Analice, não coloque. Analice é minha filha. Ela tem quase 2 anos. Se eu falar: Analice, você não pode colocar a sua mão no forno. E ela colocar a mão no forno, fui eu que queimei ela? Quando Deus colocou a árvore do jardim, Ele falou: não coma. Quando o homem comeu, foi Deus que trouxe as consequências? Foi Deus que lançou maldição? Não. E muitas vezes nós achamos que Deus é o diabo, amaldiçoando as pessoas. Fica claro isso? Deus é amor. Nós vamos entrar agora na aliança noaica. Por que Deus teve que fazer uma nova aliança? Por que Deus teve que fazer uma nova aliança? Gênesis 6, do 1 ao 7, ele vai relatar uma história, ele vai falar assim: quando os homens começaram a se multiplicar na terra, e lhe nasceram filhas,
Os filhos de Deus vieram com as filhas dos homens, viram que as filhas dos homens eram bonitas e a escolheram para si e lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. E a história continua. Ali diminui o tempo de vida do homem, porque Adão viveu mais 900 anos. Ali começa a diminuir. Mas por que Deus tem que estabelecer uma nova aliança? Lembra que ele prometeu que a semente de Eva, da semente de Eva ia nascer o Salvador. Só que os filhos de Deus começaram a ver que as filhas dos homens eram formosas e começaram a se misturar. Ali nasceram os nefilins, os gigantes. Quem que são os filhos de Deus? Demônios. E os demônios começaram a se relacionar com as mulheres. E começaram a haver uma geração de mistura de ser humano com demônio. O que ia acontecer com aquela semente de Eva, que foi prometida a Eva? Ela ia se misturar e corromper. O que Deus faz? Dilúvio. Acaba com aquela geração, acaba com aquela raça. Aquela mistura entre os filhos de Deus com os filhos dos homens. Ali cessa os nifilins. Ali se cessa essa raça. Ali se acabam os gigantes. E se você for estudar todas as culturas, elas relatam a história do dilúvio. E ali se cessa. Mas por que Deus cessou? Por que Deus matou tanta gente? Porque era uma raça misturada. Ele separa Noé e fala: eu tenho que começar de novo, porque senão o meu plano de salvação não vai dar certo. E ele começa novamente com Noé. Faz uma aliança com Noé. E qual que é a palavra da promessa? É a primeira vez que o termo aliança é mencionado, quando Deus faz uma aliança com Noé. E essa aliança é uma aliança incondicional. Por quê? Porque Deus fala: nunca mais vou destruir a terra através das águas. Nunca mais vai haver um dilúvio que vai destruir a terra através das águas. E Deus sela uma aliança com Noé, que é o arco-íris. E toda vez que a gente vê o arco-íris nos céus, a gente entende que existe uma aliança incondicional, que Deus não vai destruir a terra com água. Onde fica o sangue da aliança? Gênesis 8, eu vou só falar, você pode anotar, depois você lê. Gênesis 8, do 20 ao 21, Noé pega, a primeira coisa que ele faz depois de descer da arca, ele sacrifica, faz um holocausto. E eu quero dar uma boa notícia para vocês. Aqui se inicia o churrasco. Aleluia! Deus fala para Noé: pode comer, come carne. Antes o homem só comia. E ali começa o churrasco. Come. Quem que é carnívoro? Eu gosto de churrasco. E ali começa o churrasco. E aproveite. E aproveite, porque no céu não vai ter churrasco. Porque no céu não tem morte, a não ser que tenha um pé de picanha. Aí eu não sei. No céu não há morte, como que nós vamos ter churrasco? Acabou o churrasco. Mas aqui se inicia o churrasco. 4 gerações depois de Noé. 4 gerações depois de Noé, vai acontecer a terceira grande queda do homem. A primeira queda foi com Adão. A segunda com Caim. A terceira grande queda acontece com um homem chamado Nimrod. Nimrod. Aqui é a origem do paganismo. Nimrod era filho de Cuxi, que era filho de Canaã, que foi amaldiçoado por seu pai Noé. Por que ele foi amaldiçoado por seu pai Noé? Noé tomou vinho, ficou meio baleado. O seu filho cão entra lá dentro lá e fala: ah, pai tá peladão. E vai lá e chama os irmãos. E vê a nudez do pai. Os irmãos dele pegam uma capa, cada um ombro a ombro, e vão de costas. E cobrem o seu pai e não veem a nudez do seu pai. Sabe qual que é o princípio? Toda vez que você vê a tua liderança em pecado, ou em erro, ou que talvez você acha que é um erro, cubra eles, não exponha. Porque se você expor, vai trazer maldição para a sua vida.
Eles cobriram. E da descendência de Cão nasce um homem chamado Nimrod. Gênesis 10, 9 fala assim: e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante da face do Senhor. Esse diante da face do Senhor, em uma melhor tradução, ele seria contra a face do Senhor. Esse homem se levantou contra a face do Senhor. Ele foi o primeiro rei a se estabelecer na face da terra. Ele foi construtor de cidades. Ele construiu muitas cidades, inclusive Babel. Ele construiu várias cidades. Esse homem era casado com uma mulher chamada Semiramis. Nome difícil, né? Semiramis. Esse homem era casado com essa mulher. Nimrod era casado com ela. Nimrod morre. E Semiramis, ela tinha fama de ser prostituta e ela era prostituta. Ela engravida. E o que ela faz? Sendo uma rainha, o seu marido morreu, Nimrod morre. O que ela faz? Ela fala que o filho dela é a reencarnação de Nimrod. E aí nasce o paganismo. Por quê? Ela dá a luz a esse filho. E ela começa a dizer que ela é a mãe de um Deus. E daí a imagem da mãe e do filho começa a se tornar pilar da religião. E atinge nós até hoje. Sabe a imagem da mãe e do filho? Que a mãe cuida do filho, sendo pilar das religiões, nasceu aí. O nome do filho era Tamuz. Tamuz. A forma deusificada de Tamuz, que é o filho, que ela dizia que era Nimrod reencarnado, é Baal. Já leu esse nome na Bíblia? É Baal. Aquele coisa ruim mesmo. E a forma deusificada de Semiramis é Astarote. Hoje, Astarote pode ser interpretado como Balde, minha senhora, minha dona, Madonna em italiano. Em quase todas as culturas do mundo vemos a mãe, a figura da mãe e do filho como pilar da religião. Ali nasce o culto a Baal. O culto a Baal era cheio de orgias, cheio de sexualidade e canibalismo. Porque canibalismo significa sacerdote de Baal. Canibal, sacerdote de Baal. Por isso que existe o canibalismo. O canibal é sacerdote de Baal. E aqui que nasce o paganismo. Quando Babel começa a levantar a torre, por que eu estou falando da origem do paganismo? Porque Deus teve que intervir diretamente, mais uma vez, por amor à raça humana. Quando eles começam a construir a torre de Babel, começam a construir a torre de Babel, o que Deus fala? Eis que eles são nada é impossível para eles. Tudo que eles intentarem no seu coração, eles vão conseguir. E o que Deus precisa fazer? Confundi-los. E o próprio Deus desce e confunde a língua deles. E espalha eles. Por que Deus interveio nessa situação? Por amor. Porque Deus é amor. Quando Deus interfere, eles se espalham. E essa ideia da mãe e do filho ser o pilar da religião se espalha por todos os lugares. Quando você lê lá em Isaías sobre a rainha dos céus, é isso. Quando o pessoal da batalha espiritual vai lá e começa a bater em uma tal de rainha dos céus, é esse espírito aí.
Mais uma vez, Deus prova o seu amor para com as nossas vidas. De repente, Deus vai, chama um homem chamado Abrão. Manda ele sair da sua terra, da sua parentela, e sela uma aliança com Abrão, que é a aliança abraâmica. E a palavra da promessa, as palavras da promessa, tocam o natural e o espiritual. Era uma aliança incondicional. Abraão se tornaria uma grande nação e um grande nome. Deus abençoa aquele que abençoa Abraão e amaldiçoa os que amaldiçoam. Que em Abraão, eventualmente, todas as nações seriam abençoadas. Deus promete um povo, promete riquezas, promete que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Deus separa esse homem. Sela uma aliança com ele, manda ele fazer o sacrifício. Ele corta lá os animais, os 5 animais, corta. Deus anda no meio dos pedaços dos animais, selando a aliança com Abraão. Faz a circuncisão, fecha uma aliança com Abraão. Promete Isaac, Isaac nasce. Deus fala, me dê Isaac. Que Deus é esse que pede o filho para o homem sacrificar o filho? Que Deus de amor é esse? Toda vez que Deus pede para você sacrificar algo, Ele quer tirar o Abraão de dentro de você. Abraão, que antes era Abrão, era só um A. Quando Deus chama, e Ele fala, vem, sacrifica o teu filho. Abraão vai sacrificar, o menino pergunta, pai, eu vejo o cutelo, eu vejo fogo e eu vejo a lenha. Aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro? Essa pergunta é respondida lá em João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você consegue entender? Deus chama, a hora que ele vai sacrificar, o anjo interfere, não deixa. Deus muda o nome daquele homem para Pai de multidões. Toda vez que Deus quer tratar conosco, Ele quer que nós subamos ao monte para entregar algo para Ele. Porque hoje em dia ninguém mais sobe para o monte para entregar, sobe para o monte para pedir, né? Mas sempre quando nós formos subir para o monte para entregar algo para Deus, porque Deus pediu para nós, é porque Ele quer fazer algo sobrenatural nas nossas vidas. Deus sela uma aliança com esse homem. E qual que é o selo? A circuncisão. Todo menino de 8 dias tem que circuncidar. Esse é o selo, selado. Amém? Passa-se mais algum tempo. Deus separa Abraão em amor. Passa-se mais algum tempo. Vem a aliança mosaica. De Êxodo 20 ao 40 você consegue ler ela. Êxodo 19, 5 ao 6 fala assim: agora, pois, se diligentemente ouvir a minha voz e guardar a minha aliança, então sereis propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus vem e faz uma aliança com o povo de Israel. Essa aliança era condicional e não incondicional. Ela dependia da resposta do povo. Por quê? Porque a lei faz uma pergunta e você traz uma resposta. Se a tua resposta for positiva à lei, você é abençoado. Se for negativa à lei, você não recebe. Amém? Uma aliança condicional. Ok, nessa aliança Deus manda matar pessoas. Por exemplo, se uma mulher cai em adultério, Deus mandava fazer o quê? Apedrejar ela. Mas você não está falando, pastor, que Deus é amor? Por que Deus mandava apedrejar a mulher? A única maldição que perdurava por 10 gerações era a maldição do filho bastardo. Morre o casal. Por quê? 10 gerações eram amaldiçoadas se nascesse um filho bastardo. E a Bíblia fala no Antigo Testamento que o bastardo, ele não entra na congregação dos santos. Imagine, uma mulher tem um filho, ele é amaldiçoado por 10 gerações, ok? 10 gerações vão ser amaldiçoadas pela traição.
Vai. Deus em amor preferia sacrificar aquela criança, aquela mulher, aquele homem, do que ter toda aquela geração amaldiçoada. Porque não havia o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus para cobrir essa maldição. Eles não entrariam na congregação dos santos, porque não existia perdão. Você consegue entender que é por amor? Você consegue entender que é por amor? Deus preferia sacrificar aquele casal e talvez até aquela criança no ventre, do que ter 10 gerações amaldiçoadas. E é por amor. Quando a lei veio, ela veio por amor. Quando a Bíblia fala, não coma, que não era para comer carne de porco. Você imagina, no meio daquele deserto, os homens comendo carne de porco? O que ia acontecer, cara? Você consegue entender? Proteção, amor. Mas como nós temos aprendido, a lei não traz transformação, não muda. Mas era uma tentativa de uma expressão de amor. A revelação é contínua. Vem vindo, vem crescendo. Você consegue entender que em tudo Deus é amor. Qual que era o sangue dessa aliança? O sangue do sacrifício. Nessa aliança existe um legislador que é Moisés e nasce o sacerdócio, que é o sacerdócio de Arão. Junto com os levitas, nasce o sacerdócio. Deus cria o tabernáculo, desenvolve o tabernáculo para ter contato com o povo. Por amor, Deus vinha uma vez por ano e conversava com o seu povo. Fazia todo o processo do tabernáculo. Chegava o sacerdote uma vez diante de Deus. Deus falava com eles. Ele vinha, falava para o povo. Se o sacerdote tivesse algo errado, ele ia morrer. Daí o cara diz a lenda que ele puxava pela cordinha, né? Falam que amarrava uma corda no tornozelo do sacerdote e o sacerdote ia. Passava no santo, no santo lugar, depois ia para o santo dos santos, e diz que a roupa do sacerdote tinha um monte de sininhos. Enquanto estava fazendo barulho, estava tudo bem. Porque se ele entrasse em pecado diante da presença de Deus, ele iria morrer. Mas em amor, Deus estabelece isso. E qual que é o selo da aliança? Dessa aliança mosaica? É o sábado. Era a guarda do sábado. Era necessário se guardar o sábado. Esse era o selo da aliança. Está ficando claro? Você está entendendo que desde o Éden até os nossos dias, Deus tem se revelado em amor ao ser humano? Deus tem demonstrado o seu amor em cada aliança. E agora? Vamos pular algumas alianças e agora? Caímos na nova aliança, ou aliança da graça. Eu quero que vocês abram esse texto comigo. Abram lá em Gálatas 4, do 4 ao 5. A palavra de Deus fala assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Na plenitude dos tempos, o Verbo se faz carne, começa a habitar entre nós, vive entre nós, ele morre e estabelece uma nova aliança. Uma nova aliança. A promessa que houve lá em Gênesis, se cumpre em Jesus. Jesus vem, encarna, o Verbo se faz carne, morre, ressuscita, estabelece uma nova aliança. Abram comigo lá em Hebreus 7. Preste atenção, agora começa a ficar bom. Agora nós vamos entender algo legal. Hebreus 7, do 11 ao 12. Fala assim: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, se a perfeição viesse pelo sacerdócio levítico lá de Arão,
porque sob ele o povo recebeu a lei. Que necessidade havia logo de outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz a mudança da lei. O sacerdócio, que era o sacerdócio de Arão, ele muda. Como que ele muda? Jesus vai na ceia, ele está na ceia. Ele fala para os seus discípulos: eu não vou tomar vinho. Eu tomo a última vez do fruto da oliveira com vocês, eu só vou tomar depois. Nas bodas do Cordeiro, o que ele estava fazendo? Ele estava estabelecendo, ele estava fazendo um voto de Nazireu. Ele faz o voto de Nazireu, dizendo: eu não vou beber mais vinho. E só vou beber vinho quando a minha noiva vir. Na segunda vinda ele vai beber vinho. Mas ele estabelece o voto de Nazireu. Ele morre. Jesus morre. Desce aos lugares mais fundos da terra. Toma a chave do inferno e da morte. Isaías 63 fala. Isaías 63 fala assim: quem é esse que vem de Edom, de Bonza, com vestes vivas de cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude das suas forças? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Isso é Jesus falando. Por que está vermelho o traje e as tuas vestes, como as daqueles que pisam em uvas de lagar? O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor, e as esmagueis, e o seu sangue me salpicou, as vestes me manchou o traje. O que é isso? É uma profecia a respeito de Jesus. O que acontece? Lembra da espada lá de Gênesis? Deus colocou querubins e a espada. Jesus morre. Ele morre. Desce, toma a chave do inferno e da morte. Só que ele tinha que tabernacularizar. Ele precisava fazer isso. Ele vai e começa a subir. O querubim que cuidava da árvore da vida, junto com a espada que rodava. Ele olha e fala: quem é esse que sobe? Quem é esse que sobe? E Jesus vem subindo. E os anjos se assustam. Sabe por quê? Quando Jesus se encarnou, o verbo se fez carne. E hoje Jesus tem um corpo, antes ele não tinha um corpo. O DNA dele se moldou com o seu DNA. E ele tem um corpo. E antes ele não tinha um corpo. Porque por amor ele se fez carne. E ele ressuscitou em um corpo. Ele falou: toca. E ele subiu em um corpo. E hoje ele tem um corpo. Quando ele apareceu nos céus, os anjos se assustaram. O que um ser humano está fazendo aqui? Salmo 24 fala que uma voz grita: abram-se os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Os anjos que cuidavam da árvore da vida olham: quem é esse Rei da Glória? Ele é o Rei da Glória. Jesus vem vindo, vitorioso. A espada que separava transpassa ele, porque ele foi transpassado. E ele foi transpassado pela espada que guardava a árvore da vida. Aquela espada flamejante transpassa Jesus. Ele é ferido, doeu mais depois da morte da cruz. Ele chega diante de Deus, todo ensanguentado, e ele apresenta. Ele chega diante do altar, espere o seu sangue. Deus fala: eu aceito o sacrifício. Quando Deus fala: eu aceito o sacrifício, o véu se rasga, mostrando uma falsa religião, porque a arca da aliança não estava mais no templo. A arca não estava mais naquele lugar. Eles viviam uma falsa aliança. Aquele sacerdócio tinha sido corrompido. Se estabelece um novo sacerdote, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, se assenta no trono, Jesus Cristo, e ele faz eu e você sumo sacerdote junto com ele. Da ordem de Melquisedeque, somos reis e somos sacerdotes, assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Isso foi por amor. Aquela espada transpassou o meu Senhor para me fazer rei e sacerdote. Ele sofreu muito mais depois da cruz.
Ele se apresenta diante de Deus. Senhor, aceita? Eu aceito. Eu aceito. E quanto mais nós conhecemos esse Deus, mais nós amamos. Porque essa aliança foi feita no amor. Ele estabeleceu uma aliança em amor. Mudando-se o sacerdote, se assentou um novo sacerdote. Quando se senta um novo sacerdote, que é o nosso superior, nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, naturalmente a lei se muda. E qual que é a lei que se mudou? A lei do amor. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Para isso não há lei. Acabou-se a lei. Rei e sacerdote, ele senta da ordem de Melquisedeque. Antigamente ou se era rei ou se era sacerdote. Ele une as duas coisas. Ele se assenta diante do lado direito de Deus. E o selo dessa aliança é o Espírito Santo que vem sobre nós. O Espírito Santo vem e sela essa aliança. E nós começamos a entender o amor de Deus. E nós precisamos entender esse amor. Porque nós precisamos ser aperfeiçoados em amor. Preste atenção comigo. Olha o que João, 1 João 4, do 15 ao 19 fala. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos o que? Confiança. Confiança. Porque qual Ele é, nós somos também neste mundo. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando é aperfeiçoado o amor em nós, nós temos confiança para o dia do juízo. Se nós temos medo de Deus aqui na terra, quando nós pararmos diante dEle, no dia do juízo, nós vamos ter medo também. E a lei, as regras trazem medo, e existem pessoas presas no medo. Deus é amor, de Gênesis a Apocalipse, de lá para cá. Quando mais eu conheço, mais eu vejo que Ele me ama. E essa é a lei. Nós precisamos ser mergulhados no amor de Deus. Para quê? Para que isso se aperfeiçoe em nós, para que no dia do juízo nós tenhamos o que? Confiança. Só que o que a lei trazia? Culpa, condenação. O sacerdócio mudou. De Gênesis a Apocalipse, você vai entender que Deus te ama.